Olá, eu sou Maria do Carmo Carrasco e, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse evento grandioso. Eu vou falar de um tema que tem sido considerado fundamental para os nossos relacionamentos saudáveis. Eu vou falar sobre a comunicação espontânea em nosso dia a dia. A comunicação é utilizada de forma eficaz e espontânea, ela pode transformar contatos em relacionamentos saudáveis, duradouros e produtivos. Então, eu fiz questão de organizar nesta palestra um material que ao final desse evento vocês vão ter condições de baixar no formato e-book com todas as orientações, dicas e estratégias para que você possa desenvolver o seu potencial comunicacional de forma que você possa manter relacionamentos adequados, desenvolver uma escuta mais produtiva, amenizar conflitos se for necessário e ainda desenvolver relacionamentos profissionais de forma produtiva e que lhe traga um bem-estar, um sucesso pessoal e profissional. Vocês vão reparar que em alguns momentos eu vou olhar nesse material e vou colocar inclusive meu óculos. E eu fiz a organização desse material da seguinte forma. O nosso objetivo, então, o primeiro objetivo é fazer com que nós possamos desenvolver essas habilidades e posturas comunicacionais de acordo com a comunicação espontânea e eficaz. Um outro objetivo é desenvolver a capacidade da autoavaliação e também a escuta mais proativa, de forma que você possa perceber e escutar o que o outro lhe diz e aproveitar ao seu favor, de maneira que você possa desenvolver e estabelecer um contato, um relacionamento amistoso. Esse material, ele foi organizado tomando como referência alguns pontos e aspectos que são fundamentais. O primeiro deles é saber o que é a comunicação e como transformar o nosso potencial comunicativo em uma comunicação espontânea, aquela comunicação que você pode utilizar no seu dia a dia, tanto nas suas relações pessoais e profissionais. Um outro ponto que eu coloquei aqui no nosso material é levantar e saber e autoavaliar quais são os nossos canais de comunicação. Como que nós processamos a informação, como que nós passamos a informação e recebemos essa informação. A partir da orientação e do conhecimento de quais são as fontes de comunicação. Um outro ponto que nós vamos tratar é justamente levantar e lembrar como que o mundo nos vê. Como que o mundo nos avalia? E nós já sabemos que o mundo nos avalia tomando como referência 4 aspectos ligados à comunicação. Um outro passo bastante importante e um aspecto bem pertinente que nós vamos tratar aqui é como desenvolver uma conversa positiva. Vocês já repararam como a maioria das pessoas tem uma conversa mais negativa? Então, no nosso dia a dia é necessário, para estabelecermos um relacionamento adequado, agradável, desenvolver um diálogo interno mais positivo, uma conversa com o outro mais positiva. Um outro ponto que eu coloquei aqui, que me parece bem importante para estabelecermos uma relação adequada, uma comunicação espontânea adequada, é saber como ordenar as informações. Como que eu ordeno as informações? Como que eu começo a passar uma informação? Como que eu desenvolvo o meu raciocínio? Como eu faço o outro entender e interpretar o que eu estou falando? Como que eu facilito o entendimento do outro? E para finalizar, nós vamos comentar aqui, conversar sobre os 5 aspectos comunicacionais que embalam a nossa informação, que embalam a nossa comunicação espontânea e que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, vamos dar início aqui à nossa palestra, à nossa conversa, primeiramente abordando e falando um pouco sobre o que é a comunicação. A comunicação, ela precisa ser utilizada para facilitar os nossos relacionamentos. Só que antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero colocar aqui para vocês uma grande questão. E a questão é, existe algum tipo de ação sem comunicação?
Se vocês repararem, tudo que nós fazemos está ligado a alguma informação, a algo que nós queremos comunicar. Mesmo quando nós não falamos nada, quando nós utilizamos uma expressão facial, um movimento com as mãos, um gesto, uma linguagem corporal diferenciada, uma mudança de postura, nós queremos passar o quê? Alguma informação, por vezes até inconsciente, para o outro, para a pessoa que ali está conversando com a gente. Um outro ponto importante, antes de detalhar o que é a comunicação e como eu vejo essa comunicação espontânea, é uma questão que foi colocada por um dos grandes autores e que ele diz: 60% de todos os problemas são resultados de falhas de comunicação. Então, sabendo disso, se nós começarmos a lembrar no nosso dia a dia, tanto nas relações pessoais como no nosso ambiente de trabalho, quantas vezes eu percebo um conflito, um mal-entendido, uma falha de resultado, um problema de qualidade no serviço por conta de falhas de comunicação. Então, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, um relacionamento mais amistoso, vai ser fundamental levantar a nossa performance comunicacional, realizando uma autoavaliação e também utilizando estratégias simples para transformar a nossa comunicação em uma comunicação espontânea. Eu coloquei aqui para nós o seguinte, que a comunicação ela é o ato e o efeito de comunicar algo. É algo simples. Mas ela é também, se bem utilizada, a arte da interação, do encontro. E a partir desse encontro, se eu utilizar uma comunicação eficaz, até em momentos de conflitos, de desentendimentos, eu consigo desenvolver um formato de comunicação que eu tenha condições de amenizar problemas, enfrentamentos e, inclusive, promover negociações importantes. Porque se vocês ficarem mais atentos, vocês já repararam como todos os dias nós negociamos sempre alguma coisa ou alguma situação com alguém? Então, por isso, saber como se processa a comunicação é fundamental. A comunicação também, ela pode ser observada e percebida como as formas de linguagem. Então, a comunicação, ela é formada pela linguagem verbal e não verbal. Na linguagem verbal, eu posso tanto falar como escrever. Na linguagem não verbal, eu vou utilizar o quê? Os outros aspectos que estão envolvidos. A nossa voz, a nossa postura, que deve ser adequada, de acordo com a pessoa que eu estou conversando, os nossos gestos representativos indicativos, a nossa maneira de se comportar frente a uma situação, a nossa expressão facial, a nossa forma de olhar para o outro, se olhamos de uma maneira mais acolhedora, se estamos com uma expressão facial mais carrancuda, e isso é lógico que pode interferir no nosso dia a dia e nas nossas relações. Então, a comunicação, ela pode também ser vista como sendo a linguagem gestual, oral, escrita, corporal e pictórica. Pictórica por quê? Porque está relacionada com a linguagem ligada às imagens. Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre os canais de comunicação e, dentre eles, nós temos o canal de comunicação que é o canal visual. Sabendo, então, que nós temos essas formas de utilizar a comunicação, o primeiro passo, e por isso que ao final dessa palestra vocês vão baixar um outro bônus que eu vou fornecer para vocês, que é uma autoavaliação dos canais de comunicação, é super importante para que vocês possam realizar uma autoavaliação, percebendo e observando como que vocês processam a informação. Então, nós temos 3 canais de comunicação. O primeiro, que a maioria de nós somos, é o canal visual. A pessoa que é mais visual, normalmente ela processa as informações e recebe com mais facilidade utilizando
as imagens. E ela, no nosso caso, para observar se a pessoa é mais visual, nós podemos escutar e observar como ela fala sobre as situações. Normalmente a pessoa mais visual, ela fala assim: você viu que palestra interessante? Então ela usa a palavra viu. Então ela está o quê? Mais voltado para as imagens. Ela também pode chegar no lugar e falar assim: nossa, que lugar bonito que é esse aqui. Então relacionado mais às imagens. Mas nós temos também aquelas pessoas que se utilizam um pouco mais do canal auditivo. A pessoa que é mais auditiva é aquela pessoa que processa as informações e tem mais facilidade de passar as informações usando como pista a parte mais auditiva. É aquela pessoa que fala assim: você ouviu que palestra interessante? Ou então ela chega no lugar e fala assim: nossa, tá tão silencioso hoje aqui. Então ela dá mais atenção por meio do canal auditivo. Mas tem pessoas que são mais sinestésicas. E aí o que é ser sinestésico? É aquela pessoa que tem mais facilidade de processar as informações por meio dos sentidos, do olfato, da parte gustativa, da parte do tato. É aquela pessoa que quando você encontra, ela é mais acolhedora, ela se aproxima mais, ela cumprimenta e fica mais próximo e normalmente quando ela fala, ela diz assim: você sentiu que palestra interessante? Ou então ela chega no lugar e fala: nossa, mas aqui está um ambiente tão gostoso. Então essa pessoa, ela tem de forma mais acentuada o canal sinestésico. Agora, olha que interessante. O ideal é que nós tivéssemos os 3 canais bem desenvolvidos, porque quando nós encontramos com as pessoas, quando nós estamos mantendo um relacionamento, nós não sabemos se a pessoa é mais visual, auditiva ou sinestésica. Então, o ideal seria que nós tivéssemos esses 3 em sintonia. Por isso, ao final da palestra, baixe essa autoavaliação sobre os canais de comunicação. O próprio teste tem, ao final, uma análise dos resultados. E é lógico, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para orientá-los. Então, realizando essa autoavaliação e sabendo qual canal eu tenho mais utilizado, o primeiro passo é verificar no próprio teste o que eu poderia implementar, o que eu poderia realizar para desenvolver os outros canais de comunicação. Agora, uma outra parte bem interessante que eu comentei com vocês que nós iríamos abordar nessa palestra está relacionada às fontes de comunicação, as fontes de informação que eu tenho para processar e passar as informações de maneira adequada ou não. Então eu sei que a minha informação ela precisa ser ordenada de forma adequada. Então nós falamos que é o nosso discurso, a nossa informação que é passada para o nosso interlocutor, a pessoa que eu estou mantendo um relacionamento. Mas essa informação ela precisa ser embalada por outros aspectos. Então nós vamos falar nessa palestra também sobre a voz, que é a nossa imagem sonora. Nós vamos falar sobre a dicção, que é a articulação dos sons da fala e que, se bem utilizada, facilita o entendimento e passa, inclusive, a ideia que nós temos muito conhecimento sobre o assunto, que nós queremos ser francos com o outro, que nós somos verdadeiros na passagem dessa informação. Mas nós temos também um outro aspecto que embala essa informação, que é o vocabulário. O vocabulário é justamente aquele aspecto que facilita o entendimento. Então, são os recursos linguísticos que nós utilizamos. Então, para manter uma comunicação espontânea, eu tenho que utilizar justamente o vocabulário, os recursos linguísticos que o outro está usando, para facilitar esse entendimento. Mas um outro aspecto também muito importante está relacionado ao saber ouvir e escutar. Vocês já repararam que muitas vezes, quando nós estamos mantendo uma conversa, nós ficamos tão preocupados em saber o que nós vamos falar ou o que nós vamos responder que nós deixamos de escutar o que o outro nos diz? Por isso que muitas vezes nós acabamos entrando num conflito, num problema,
falamos até muitas vezes com uma certa rispidez. Então, hoje na nossa palestra, nós vamos falar também sobre esse aspecto que é fundamental, que é o saber ouvir e escutar. Mas nós temos aqui um outro também, até dei uma olhadinha aqui no meu material, que é o aspecto da expressão corporal. Toda a parte da expressão corporal, nós vamos colocar a expressão facial, a nossa expressividade, né, as microexpressões, o nosso jeito de olhar, se nós temos uma expressão facial mais sorridente ou não. Mas nós vamos falar também dos gestos que são representativos e indicativos, que facilitam também a abordagem dentro do nosso relacionamento. Mas dentro dessa parte de expressão corporal, nós temos que lembrar sobre a questão da postura. É lógico, nós estamos falando aqui sobre comunicação espontânea, mas como eu estou aqui no momento de passar informações de uma maneira ordenada, então é lógico que eu estou numa postura mais formal, numa postura de acordo com um cenário específico, mas no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nós vamos ter que também observar qual é a postura que eu adoto, como que eu recebo as pessoas, como que eu cumprimento as pessoas, como acolho as pessoas que estão à minha volta. Tanto nas nossas relações interpessoais como profissionais, isso é fundamental. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos aqui lembrar, então, de uma pesquisa já muito antiga, que foi feita e realizada pelo Alberto Mehrabian, que é um professor da Universidade de Califórnia, e que demonstra que dentro de um processo de comunicação, essa parte da expressão corporal, dos gestos, da expressividade, ela tem de importância 55%. Então imagine vocês, nós só temos aquela primeira chance de causar uma boa impressão para o nosso contato, naquela reunião que nós estamos realizando. Então, sabendo disso, a ideia é realizar uma autoavaliação, perceber o seu potencial comunicacional e, a partir daí, potencializar os aspectos positivos e implementar os aspectos que não estão tão bons. Mas nessa pesquisa também foi demonstrado que a voz, que é a nossa imagem sonora, ela tem 38% de importância. Vocês já repararam que até por meio do telefone, quando nós fazemos um contato telefônico, nós percebemos como o outro está? Ou, de repente, até a outra pessoa percebe como nós estamos? Né? Se nós estamos mais nervosos, irritadiços, se nós estamos com pressa, que nós estamos nos alimentando. Muitas vezes a pessoa pergunta, se você está ocupada, pode falar? E às vezes você está lá digitando um trabalho, está atendendo o telefone assim, ó, até nessa postura e atender o telefone, a nossa voz se modifica. Então nós vamos também ter que pensar nessa nossa voz como sendo a nossa imagem sonora. Mas nessa pesquisa também foi demonstrado que a palavra, o conteúdo, a informação, que é na verdade a mais importante, se não for bem embalada, ela apresenta apenas 7% de importância. Então, sabendo disso e sabendo que nós estamos aqui para falar da comunicação espontânea e utilizá-la de forma eficaz nos relacionamentos, nós vamos trabalhar então nessa nossa conversa com esses aspectos, no qual eu vou fornecer para vocês algumas dicas e estratégias práticas para que vocês já de imediato possam utilizar a partir de hoje ainda e no seu dia a dia, tanto nas relações pessoais como profissionais. E vocês vão ver agora aqui na tela algo que é fundamental. Eu tenho aqui uma avaliação que nós vamos fazer, que eu chamei de a nossa percepção. Essa percepção está relacionada a como nós vemos o que acontece no mundo. Cada um vê as coisas de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua dinâmica. Cada um vê o mundo à sua volta da sua forma e da sua maneira. Então está relacionado com as suas crenças, com os seus valores, com as suas expectativas de mundo e de relacionamentos. Mas é bom e interessante comentar que o mundo nos avalia por conta disso,
tomando como referência 4 aspectos. O primeiro deles é o que você faz. É como nós falamos o que fazemos. Então pense um pouquinho aí. Quando você se apresenta, quando você chega em algum lugar, numa rodinha de pessoas que você está conhecendo, ou de amigos, ou num ambiente profissional, como você fala o que você faz? Como você se apresenta? Então isso é fundamental para passar a impressão e a sua imagem, a imagem de uma pessoa de credibilidade, que tem segurança, que passa confiança. Mas uma outra perguntinha que está relacionada a como o mundo nos avalia é o que você diz. O que você diz? Como que você aborda as pessoas? Quais os recursos que você utiliza? Qual o vocabulário que você utiliza? Você utiliza uma linguagem muito técnica, por exemplo, mesmo nos relacionamentos interpessoais, nos pessoais, você utiliza, por exemplo, recursos linguísticos muito complicados, então é interessante que você observe isso. O terceiro é qual é a sua aparência. Aqui, como o mundo nos observa, nos avalia relacionado à nossa aparência, não é só como nós estamos vestidos, qual é a nossa roupa, qual é o nosso estilo, mas também está relacionado à nossa postura, como eu comentei anteriormente, como que você cumprimenta as pessoas, como que você aborda as pessoas, cumprimenta as pessoas, se você é uma pessoa gentil, se você é uma pessoa carismática, então qual é a sua aparência, qual a imagem que você passa? E a quarta pergunta relacionada a como o mundo nos avalia é como você diz. Então, essa pergunta é bem interessante porque já está relacionado à nossa voz. Como que nós usamos a nossa voz para representar o que nós somos? Como que nós usamos, por exemplo, a entonação, a ênfase, como que nós mostramos que uma informação é mais importante dentro daquela informação que eu estou passando. Então, se vocês repararem, no geral e no dia a dia, nós já fazemos isso. Quando nós queremos mostrar que uma informação é muito importante, muitas vezes nós aumentamos a intensidade, não é? Nós prolongamos essa informação, essa palavra, essa expressão, ou muitas vezes nós colocamos pausas antes ou depois. Então, eu vou colocar aqui um exemplo muito interessante aqui na tela e vocês vão perceber quão importante é saber colocar de forma consciente ênfase e a inflexão correta naquela informação que é a mais importante. E chegamos aqui no ponto que é fundamental da nossa palestra, que é sobre as 3 percepções que nós temos sobre nós. E essas 3 percepções estão relacionadas a como as pessoas nos veem. Então, a primeira pergunta para você se autoavaliar que é a seguinte: como eu me vejo? Então, como você se vê? Então, pensa no seu lado pessoal, no seu lado profissional, como você se vê enquanto pessoa, enquanto comunicador, nos seus relacionamentos. A segunda percepção e questão é como os outros nos veem. Como que as pessoas nos veem? Quando alguém chega para conversar com você e de repente te dá um feedback assim espontâneo, o que a pessoa fala sobre você? Fala de repente, no meu caso, que as pessoas nas instituições que eu dou as consultorias, os treinamentos, nas empresas, normalmente o pessoal me conhece pelo sobrenome. Então o pessoal me chama de professora Carrasco. Então, quando eu chego no lugar e a pessoa me vê, de repente pode imaginar que eu sou uma profissional Carrasco. E aí, quando me vê, normalmente fala: ai, professora, de Carrasco você não tem nada. Então, é um feedback que a pessoa está me fornecendo. E no seu caso, tanto na área pessoal como profissional, como as pessoas falam como você é? Então, isso é importante também levantar, porque essa imagem que nós passamos, ela é fundamental para logo no primeiro momento estabelecer um contato amistoso, realizar um acolhimento, facilitar um contato, facilitar uma negociação, facilitar a passagem de informação.
E eu tenho também uma última questão relacionada a essas 3 percepções. Qual a imagem que eu gostaria de transmitir? Então, no seu caso, qual a imagem que você gostaria de transmitir? Então, eu posso contar para vocês que a partir da comunicação espontânea e dessa comunicação utilizada de forma eficaz, é possível transformar a imagem que nós passamos. É possível demonstrar aquela imagem que nós queremos passar. Você quer passar uma imagem, por exemplo, de ser uma pessoa mais acolhedora, uma imagem de uma pessoa que passa confiança, segurança, que é uma excelente profissional? Então, é por meio da comunicação espontânea que nós conseguimos. Então, pense um pouquinho, escreva aí, dá um pause aqui no vídeo e escreva qual a imagem você gostaria de transmitir. Como você pensa que você se sentiria mais feliz, que você se sentiria mais realizada. Escreva aí para que nós possamos discutir depois, num outro momento. Olha só que interessante, nesse material que vocês vão receber, eu fiz questão inclusive de colocar como o mundo nos observa, qual a imagem que nós passamos, e eu coloquei uma relação dos principais julgamentos que o outro faz a nosso respeito logo nos primeiros segundos. Eu coloquei 30 julgamentos diferentes. Então, logo assim, no primeiro momento, naquela primeira impressão. E eu coloquei aqui um dos julgamentos, então que vai desde a idade, aí eu vou falar alguns para vocês. Idade, autoridade, se passa delicadeza, compromisso, criatividade, se passa que é uma pessoa dinâmica, determinada, que tem muito conhecimento, que passa saúde, bem-estar, inteligência, até o último julgamento que eu coloquei aqui, que está relacionado à situação financeira. Então, dá uma olhada nessa lista e sinaliza também quais aqueles que você acha que você passa. Agora vocês vão ver na tela uma atividade que eu coloquei, onde vocês vão escolher 2 carinhas. Essas carinhas, vocês estão vendo aí na tela, a pergunta original é: como você se sente hoje? Então tem a primeira tela e do lado uma segunda tela, onde tem uma série de carinhas, uma expressão facial diferente, com o olhinho de um jeito, a boca de outro, que é justamente relacionado às emoções que a pessoa tem durante o dia. Eu sei que essas carinhas são umas graças e vocês vão ter vontade de escolher mais de 2 carinhas, tudo bem, pode escolher. Mas para essa atividade que nós estamos fazendo, escolha 2 e pensando como que você se sente hoje. Agora que vocês já escolheram essas carinhas, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar quantas carinhas tem, se são mais negativas ou mais positivas. Vocês vão reparar que tem carinhas mais negativas. Então, se por acaso você escolheu alguma carinha com uma característica mais negativa, então nós vamos pensar sobre uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, também muito antiga, mas bastante pertinente aqui para o nosso evento, que é sobre a questão da conversa que as pessoas têm. Foi feita uma pesquisa que a maioria das pessoas tem uma conversa mais negativa. E nessa pesquisa foi demonstrado que isso acontece porque até em torno de 7 a 8 anos de idade, a criança ouve mais de 100.000 vezes a palavra não. Olha só que interessante. Então, para vocês que têm filhos, quantos nãos vocês já falaram para os seus filhos? Ou aqueles que já passaram dessa idade, os filhos que já passaram de 7 a 8 anos de idade, lembrem-se quantos 1000 nãos que vocês utilizaram. E nessa pesquisa foi demonstrado que isso acontece justamente por conta da dinâmica familiar, do seu dia a dia. E o mais importante de se colocar nessa palestra é que, apesar de nós utilizarmos o não não é processado pelo nosso cérebro. Então eu fico lembrando da época que eu conheci essa pesquisa e a minha filha tinha 4 anos. E eu me lembro mesmo que eu fazia isso, usava a palavrinha não quando ela estava em perigo. Então eu falava assim, Fernanda, não desce a escada. O que acontecia?
falava o não, mas a Fernanda ia lá, descia a escada e ainda caía. Fernanda, não pega esse vaso. Fernanda ia lá, pegava o vaso, derrubava o vaso, quebrava o vaso. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas eu falei que não era para pegar. Então essa pesquisa demonstrou que esse não é processado pelo nosso cérebro porque ele não tem uma vivência concreta. Olha só que interessante, se eu falar para vocês assim, pensem numa cadeira. Vocês vão pensar nessa cadeira que vocês estão sentados, pensar na cadeira lá do seu trabalho, tem uma vivência concreta. Se eu falar para vocês, pensem num carro, vocês vão pensar num carro que vocês têm, no carro que vocês gostariam, naquele carro novo que foi lançado. Tem o que? Uma vivência concreta e vem uma imagem na sua mente. Todo o processo de comunicação está relacionado também a um processo neurológico. Tem como embasamento todos os estudos na neurociências, que nós podemos numa outra oportunidade falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, quando eu peço para vocês, pensem no não. A única imagem que vem na cabeça é provavelmente o não escrito, às vezes o não escrito em letra maiúscula, com um X vermelho em cima, é uma imagem que normalmente vem. Então, sabendo disso e sabendo que o não é processado, o primeiro passo para ter uma comunicação espontânea e ser uma pessoa mais proativa, que facilita os relacionamentos, é ter uma conversa positiva. É saber transformar essa comunicação e esse diálogo interno negativo em uma comunicação mais positiva. Tanto é que eu coloquei aqui no nosso material um exemplo que vai aparecer na tela, que é o seguinte. Normalmente, quando a pessoa quer falar que quer ter sucesso, até coloquei aqui a frase, eu quero ter sucesso, normalmente a pessoa utiliza a seguinte frase, eu não quero fracassar. Como o não é processado pelo cérebro, a pessoa internaliza fracasso. Um outro exemplo que eu coloquei é eu quero ser feliz. Normalmente, no geral, as pessoas utilizam o seguinte padrão de ordenação da informação. Eu não quero ser triste. O não é processado e a pessoa internaliza mais tristeza. Então, o primeiro passo é saber reutilizar esse não a nosso favor e na posição correta dessa frase. Para vocês perceberem que isso realmente acontece, que o não é processado, nós vamos fazer aqui uma atividade prática. Vou pedir para que vocês levantem a mão direita. Então, todo mundo levanta a mão direita. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós fazemos automaticamente, né? Existe um processo neurológico e um estímulo e nós temos uma ação motora. Então, levante a mão direita, todo mundo levantou. Quando eu faço isso, o que o meu cérebro faz? Ele vai direto à informação mais importante, que é visualizando a mão lá no alto. Mas, se nós estivéssemos hipnotizados, para quem acredita em hipnose, né, é um estudo que eu faço ainda no início, mas para quem acredita em hipnose, quando eu falasse assim, levante a mão direita, eu teria que levantar a mão aqui no colo, ou se ela está apoiada na mesa, mas o que eu faço? Eu levanto mão, braço e antebraço. A mesma coisa acontece quando nós fazemos e passamos uma informação com o uso da palavra não no formato inapropriado. Quando eu falo, por exemplo, olha só que interessante, não pense numa maçã, automaticamente todo mundo pensa. Não pensem na cor vermelha, automaticamente vem lá um objeto vermelho, uma mancha vermelha. Então, sabendo disso, a primeira dica é saber utilizar essa palavra a seu favor. Então, se por exemplo, se alguém me convida para ir num evento que eu não posso, ao invés de eu falar eu não vou poder ir, como eu falei agora, eu falo, puxa, que dia que é? É dia 7. Justamente nesse dia eu tenho um compromisso, que pena. Então, o que eu fiz? Eu evitei usar a palavra não e ordenei a informação no formato diferenciado. Para exercitar um pouco mais essa questão, veja aí na nossa tela o seguinte, alguns exemplos de frases
no qual nós temos a palavrinha não, e a atividade, a tarefa é justamente fazer o quê? Transformar essas frases em frases mais afirmativas, mais positivas. Então, a primeira frase, não pise na grama. Se vocês repararem, aquela pracinha que é mantida por uma empresa, tem lá a placa, não pise na grama, você olha, no meio da pracinha tem um caminho, uma trilha, porque todo mundo passa por ali. Então, para evitar isso, como que eu poderia ordenar essa informação? Por exemplo, evite pisar na grama, ou se eu quiser desenvolver um marketing comunicacional, eu posso colocar a seguinte placa, preserve o verde. Então, tarefa para vocês. Vocês vão também desenvolver o mesmo raciocínio nas próximas frases que nós temos aqui na tela. Tudo bem? E agora nós vamos falar sobre um outro aspecto fundamental. Como ordenar as informações. Quando nós somos mais objetivos, mais claros, mais concisos, a nossa comunicação espontânea, ela realmente se torna eficaz. Então, para facilitar, eu vou passar uma dica simples e que facilita a ordenação, que eu chamei aqui de ordenação didática da informação. Nós podemos usar a seguinte frase. Olha que frase bem interessante que nos ajuda a desenvolver esse raciocínio. Primeiro eu digo o que eu vou dizer, depois eu digo e para acabar eu digo o que eu disse. Então, como que eu dividi essa informação? Em começo, meio e fim. Em introdução, a apresentação, que é o desenvolvimento da informação, e a conclusão. Se vocês precisarem, mesmo numa conversa e numa comunicação espontânea, vocês precisarem falar num tempo específico, o ideal é vocês pensarem da seguinte forma, como se fosse cronometrando a informação. A primeira parte, que é a introdução, ela precisa ter 15% do tempo que você tem para falar. Já o desenvolvimento, aquela parte que você fala sobre o assunto, conceitos, dá exemplos, de repente precisa passar uma estatística, um estudo, uma informação específica, para o outro que está te escutando, você precisa utilizar 75% do tempo. E para finalizar, você vai utilizar 10% do tempo. Lembrando que, assim como a introdução, a conclusão ela é fundamental. Nós precisamos começar bem e finalizar bem. Então, para sinalizar que você está fechando o assunto, você pode usar palavrinhas-chave. Por exemplo, para concluir, em conclusão, para concluir, para finalizar, repetir, né? Então, de novo, para finalizar, em conclusão, para concluir. E aí você faz um resumo do que você falou antes e dependendo da conversa e da comunicação, você pode fazer o quê? Um fechamento com uma reflexão, uma mensagem que propicie uma ação do outro. Então, ordenar didaticamente a informação é fundamental. Mas eu coloquei aqui no nosso material que o produto das nossas relações ligados à comunicação espontânea, além de você ordenar as informações a partir do conhecimento que você tem, das informações que você tem sobre o assunto, é fundamental você embalar essa informação. E, lógico, mantendo uma performance comunicacional espontânea, uma proximidade com o outro, sempre tomando como referência o público-alvo, o outro, o cenário, se é uma relação mais pessoal ou profissional. Então eu coloquei aqui para finalizar que nós temos que exercitar os aspectos comunicacionais. E os aspectos são a voz, que é a nossa imagem sonora, e que se bem utilizada passa segurança e credibilidade. Eu coloquei sobre a importância de utilizar bem a dicção, que é a articulação dos sons da fala, que pode ser treinada. Então nós podemos pronunciar bem todos os sons da fala, de maneira a internalizar essa pronúncia e tornar uma pronúncia mais espontânea. Mas também temos o vocabulário. Então, de acordo com a pessoa que nós estamos conversando, nós temos que ajustar o nosso vocabulário usando recursos linguísticos adequados. Inclusive, se forem adequados, eu facilito o entendimento. Mas nós temos também a expressão corporal e a expressividade. Se nós utilizarmos uma linguagem corporal adequada, nós demonstramos que estamos abertos para aquela relação,
que nós estamos acolhendo a pessoa de modo diferente. Então, a nossa expressão facial, nossos gestos representativos, a nossa postura, como nós abordamos o outro é um aspecto também muito importante. E os outros dois aspectos, um está relacionado ao volume, à velocidade e ao nosso ritmo de fala. É necessário, mesmo numa conversa espontânea, numa comunicação espontânea, ajustar, colocar em sintonia a fala entre as pessoas. Então, se o outro está falando muito rápido, eu, de repente, que falo bem devagar, aumento um pouquinho o meu ritmo, a minha velocidade de fala. E o inverso também eu posso fazer. E o último aspecto é a audição. Eu preciso desenvolver uma escuta atenta, uma escuta ativa que nós falamos. Então eu tenho que saber ouvir e escutar para justamente entender o que o outro me diz e a partir daí passar as informações que são pertinentes. Então nós finalizamos aqui a nossa palestra pontuando a importância da comunicação espontânea no nosso dia a dia para implementar, para melhorar os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos profissionais, de maneira que nós possamos ter uma vida mais feliz e um relacionamento mais saudável com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e com os nossos colegas de trabalho. Então eu agradeço a participação de cada um de vocês e me coloco à disposição. E lembrando, no final dessa palestra vocês podem baixar este e-book com todo o detalhamento da nossa conversa e mais 2 bônus. Uma autoavaliação dos canais de comunicação e uma autoavaliação do desempenho comunicacional. Então, nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço, desejo que vocês tenham e sejam sempre muito felizes. Sucesso sempre para todos. Obrigada.